A paz do Senhor, amém? Amém. Tem alguém feliz com Jesus aí? Amém. Jesus é grande e poderoso, amém, irmãos? Amém. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga me espere, pastor. Estou chegando, estou devagarzinho, mas estou chegando. O mais importante é que você está indo. Glória a Deus. Versículo 1, irmãos. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Versículo 11. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, repita comigo, caindo em si. Caindo em si. Pode sentar, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quero dizer para os santos e amados que nós também estávamos com saudades da congregação, amém, irmãos? Amém. Pois nós aqui nessa cidade de Três Lagoas temos uma família que estaremos caminhando junto, e o limite é o céu. E nós temos a família de sangue lá na Bahia, algumas pessoas também que nós estamos levando o Evangelho, as boas novas da salvação, e que também está adentrando nesta família. E aprove a Deus também conhecer uma nova família, né, que a nossa irmã Guiomar, junto com a sua família, através da vida do diácono Santo, nós estávamos lá comendo acarajé e conhecemos uma irmã do acarajé em Três Lagoas. Vocês que têm o desejo, né, de conhecer o acarajé, pronto. Conversa com a irmã, toda sexta e sábado, o acarajé está lá à disposição para vocês se deliciarem. Já tem um pastor baiano, agora tem o acarajé também aqui na terra. Glória a Deus. Irmãos, a palavra que nós lemos esta noite fala acerca do que Jesus ele veio trazer de ensinamento para aqueles grandes homens
que estavam fazendo também o seu papel nesta terra. Quando nós lemos o capítulo 15, o começo do capítulo 15, está sendo abordado uma conversa com os fariseus, pois os fariseus estavam indagando a Jesus acerca que Jesus estava sentando com publicano e pecadores, homens esse que na visão dos fariseus não era nem para que se desse atenção. E Jesus, ele vai aproveitar essas situações para trazer verdades absolutas, para que pudesse estabelecer as doutrinas dentro do povo cristão. E vamos ver que simplesmente aqueles homens não estavam entendendo o princípio do reino. E Jesus está utilizando de meios que o povo conhecia para trazer ensinamentos do céu, mas utilizando coisas da terra. Jesus vai utilizar os pastores, vai utilizar a dracma e vai utilizar a propriedade, utilizando coisas do meio comum para trazer verdades absolutas. Eu quero dizer para vocês que os fariseus eram daquela época que tinham o papel de serem zelosos com a palavra de Deus. E se nós formos estar meditando, o próprio Jesus autentica o ministério dos fariseus, dizendo que era para que o povo pudesse ouvir os seus ensinamentos, mas com que o povo não pudesse estar fazendo conforme eles fazem, porque eles ensinam, porém eles não praticam. Mas os ensinamentos que estava sendo elaborado no meio do povo, Jesus autentica, porque eles eram zelosos com a palavra de Deus, porém se preocupou em conhecer muito, mas esqueceu de se colocar a palavra em vossa vida. E eu quero trazer a primeira situação que Jesus ele está falando, é sobre a ovelha perdida. Pois Jesus agora estava trazendo para os fariseus com que eles pensassem de uma forma diferente de como Deus está estabelecendo a sua vontade, e que era necessário que eles passassem por uma mudança, que eles continuassem com o ensino, mas entendessem que o exemplo ele grita aos ouvidos daquele que está te ouvindo. Podemos falar, pregar, mas o nosso exemplo vai falar muito mais alto do que nossas palavras. E Jesus começa a fazer que as escamas dos olhos daqueles líderes espirituais pudessem se abrir. E a primeira situação é: se uma ovelha se perder, vocês não deixam a 99 e vai buscar aquela que está perdida? Vimos algo aqui interessante. Quando nós olhamos a cultura do povo palestino, geralmente o pastor não era o dono das ovelhas. Existia alguém
que era o proprietário, mas ele contratava pastores para cuidar do rebanho. O pastor, ele tinha uma responsabilidade: pegar as ovelhas no aprisco, sair de manhã cedo pela vegetação, procurar um lugar que tivesse pasto verdejante, porque ovelha que é ovelha não come qualquer coisa. Ovelha gosta de pasto verde, comida boa. E o pastor, ele tinha essa responsabilidade de levar com que as ovelhas pudessem estar se alimentando bem. E no meio dessa trajetória existiam algumas dificuldades. Às vezes precisava subir colinas, e nessa subida a ovelha, ela não enxerga bem para ver certos perigos. E a ovelha, ela vai seguindo os passos do pastor. E o pastor ia caminhando, e às vezes as ovelhas escorregavam e caía na parte mais baixa da colina. E o pastor indo à frente não percebia. Outra situação era que os lobos, eles viriam para poder atacar as ovelhas. E o pastor ficava em prontidão com o cajado para fazer com que este animal viesse correr, porque ele tinha a responsabilidade de proteger as ovelhas. O que eu quero dizer para você é que as ovelhas e o pastor era dia após dia juntos. E por causa de estar dia após dia juntos, isso se criava um vínculo de amor. Porque ele começava até a dar nome às ovelhas. Porque dia após dia, convivendo com aquela ovelha, se passava a ter um sentimento que era um sentimento de amor. Por quê? Porque cuidado gera amor no coração do pastor. Quando Jesus está trazendo esta palavra para os fariseus, está dizendo: olha, vocês estão ensinando, vocês estão conhecendo a palavra, vocês estão conhecendo as escrituras, vocês estão ensinando, mas vocês só passarão a ter amor às ovelhas a partir do momento que passarem a cuidar delas. Jesus estava trazendo algo que nós precisamos mudar na nossa mente, porque os dias atuais são os dias do egoísmo, que nós estamos sempre buscando o nosso conforto. Só que a palavra de Deus vai dizer que é melhor dar do que receber, porque a partir do momento que a gente dá, Deus ele supre para que a gente dê cada vez mais e cresçamos na presença dele. É por isso que muitas das vezes as pessoas não conseguem entender a visão do pastor, porque a visão do pastor é a visão de dia após dia, e ele está vendo que há um desenvolvimento na vida daquela pessoa, e o dia de amanhã nós vamos glorificar a Deus e dizer: Deus fez a obra no meio do seu povo. E a primeira coisa que Deus instituiu para cada um de nós que somos cristãos é que nós precisamos viver em comunhão. Nos levou para a Santa Ceia e dizendo que o princípio da comunhão é o perdão, e nós só estaremos passando a desenvolver esse tipo de sentimento a partir do convívio. E ele vai trazer
A segunda situação para os fariseus, porque ele indaga aos fariseus. Ele diz: olha, se você que é dono das 100 ovelhas, uma ovelha sua se perder, você não vai buscar? O que Jesus estava trazendo para os fariseus era: você tem que tratar o povo de Deus da mesma forma como você trata a sua família. Porque se for um familiar seu, você vai buscar. Se for um filho seu, você vai buscar. Se for o seu marido, você vai buscar. Se for a sua esposa, você vai buscar. Se for o seu primo, o seu tio, a sua mãe, o seu pai, você vai buscar. Ela estava dizendo para os fariseus: a mesma visão tem que ter com o povo de Deus. E esse sentimento só vai estar sendo deflorado dentro de nós a partir do convívio. Quem não convive não passa mal, porque quem convive se compadece, se coloca no lugar do outro, entende que ali é uma ovelha e precisa de ajuda. Aleluia! A nossa caminhada é de lado a lado com a igreja do Senhor. Quem pode glorificar a Deus? E ele estava dizendo para os fariseus estavam preocupados porque Jesus estava sentado com publicanos e pecadores. Eles não entenderam que quando Jesus sentava, os publicanos e pecadores vinham até Jesus para ouvir a ele. Jesus não estava sentado numa balada para poder estar lá sentado tomando um drink e falando das coisas do mundo, não. Jesus estava sentado falando acerca do céu, e os publicanos e pecadores vinham quebrantados para poder ouvir o que aquele homem tinha para falar. Isso está trazendo para nós que todos aqueles que vêm lá de fora para cá é para poder ouvir o que Deus tem para falar para os seus corações. E nós, como somos pecadores, muitas das vezes dizemos: pelo amor de Deus, a pessoa vem para a igreja, não muda nada, só fica desse jeito. Deus está dizendo, e quando Ele está vindo, a gente só olha hoje, mas Deus olha lá na frente a mudança e o que Deus irá fazer. E nesse processo de transição, é eu e você que temos participação no crescimento dessas pessoas. Aleluia! Aleluia! Jesus estava dizendo para os fariseus: vocês são zelosos, isso é uma coisa linda de se ver, mas está precisando aplicar esse estudo na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos ver que Jesus está fazendo com que os fariseus enxerguem de uma forma diferente, pois eles estavam cumprindo um dos requisitos a ser feito. E Jesus agora vai utilizar a dracma perdida, que é uma moeda de prata. Vamos ver que na Palestina, até alguns dias, vamos ver que as casas não tinham muitas janelas. Geralmente era uma janela com diâmetro de 50 centímetros de diâmetro. E a casa, ela não era tão iluminada. E a casa era iluminada através de candeeiro. E a casa naquela época na Palestina, ela era feita de chão duro, que se pisava, levava alguma vegetação para colocar ali, para que alguns cômodos da casa fossem mais confortáveis e quentes à noite.
havia uma moeda no lugar desse, era como você procurar uma agulha no palheiro, porque era assim que acontecia. Vemos duas situações que poderia ter acontecido desta mulher estar desesperada atrás dessa moeda. Quem quer saber da glória a Deus? Glória a Deus. Tem crente aí? Glória a Deus. Primeiro, vamos ver que a situação naquela época não era muito favorável a muitos trabalhadores. Um dia de trabalho correspondia uma moeda dessa. Então, o desespero daquela mulher em procurar a moeda era um desespero de necessidade. Ela precisava achar a moeda, pois através daquela moeda era a moeda que tinha para comprar a comida do dia. O trabalhador trabalhava de um dia para poder comer à noite. Esse era a paga do trabalho naquela época. E aquela mulher está desesperada, buscando aquela moeda, pois aquela moeda iria suprir a sua necessidade. Eu quero dizer algo para você. Jesus estava dizendo para os fariseus, e dizendo: olha, se você tiver só aquilo, você não vai buscar. Se você tiver só aquela moeda, você não vai gastar tempo para poder procurar. Mas se você tiver moeda demais, você vai buscar aquela moeda, ela não vai fazer falta. Meu Deus. O que é que Jesus está falando para os fariseus? Está dizendo, porque quando nós começamos uma obra do zero, que não tem ninguém para poder servir, nós olhamos aquela única moeda e a gente dá valor, e quando aparece mais moedas, a gente não quer dar valor àquela que subiu. Jesus está ensinando aos fariseus, dizendo: olha, hoje nós podemos ter várias moedas, mas amanhã pode ser que a gente tenha uma moeda só e vamos precisar dela, porque será necessário até para a nossa sobrevivência. Não podemos descartar ninguém, porque todas as pessoas que vêm, ela tem uma sementinha na obra de Deus. Glória a Deus. Se nós estamos necessitando, vamos procurar. Temos paciência de procurar acender a candeeira, mas se nós não estamos precisando, deixa lá. Segundo, aquilo, a moeda, poderia simbolizar algo. Naquela época, como o dinheiro era pouco, e para se juntar dinheiro era quase impossível, elas faziam das tripas coração para que pudesse ajuntar 10 dracmas, para que pudesse comprar o anel para o dia das bodas. Então aquilo poderia representar algo romântico de valor para o dia das bodas. Porque o sonho da mulher naquela época era se casar e constituir família. E aquela moeda poderia pertencer às 9
e uma estava voltando e não daria no dia das bodas de ela comprar aquela aliança para que pudesse estar se casando. Aleluia! O que Deus estava falando era aos fariseus, estava dizendo: olha, por causa de uma moeda dessa, a gente pode perder o noivado. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Jesus vai dizer: se nós não perdoarmos, lá no dia, o Senhor também não nos perdoará. Por isso que o perdão, ele precisa ser introduzido em nosso coração, porque muitas das vezes eu vejo dizer que a pessoa perdoou, mas não pode ouvir um cisquinho da pessoa que mete a lenha. Deus está falando com os fariseus. Aqui não tem fariseu não, aqui tem servo de Deus. E quem é servo da glória? Se prepare, igreja, que Deus tem crescimento para esta igreja. Deus tem crescimento para a sua vida, mas é preciso se enquadrar dentro do padrão de Deus. Vamos ver que nós olhamos a terceira parábola, que vai falar de uma pessoa, um filho, que resolveu deixar a casa do pai, pediu a sua herança e saiu para poder viver dissolutamente. Naquela época era comum um pai estar fazendo isso de uma forma diferente. Às vezes o pai estava cansado de tomar conta da propriedade. Ele trazia a parte maior para o filho mais velho e as outras partes dividia para os outros filhos e deixava com que eles administrassem a terra, a propriedade, os negócios. Mas no caso desse filho não foi assim que aconteceu. Ele foi ao encontro do pai e pediu a sua propriedade e que deixasse ele ir. Às vezes, por mais que nós que cuidamos, que amamos, que estamos tentando abraçar e trazer o melhor para a pessoa, se a pessoa ela chega para cada um de nós e diz: olha, eu não quero mais ficar neste lugar, assim como o coração daquele pai apertou, doeu, disse: meu filho, então seja feita a sua vontade. O filho ele vai, gasta todo o dinheiro. Um detalhe: quem quer saber da glória a Deus? Glória a Deus. Pastor, saiu, está lá fora. Eu tenho falado, eu tenho orientado, eu tenho orado, eu falo, fulano fala, Bertano fala, mas está lá fora. A palavra de Deus vai dizer que surgiu uma grande fome, que surgiu uma grande fome na terra onde esse filho se encontrava, e aquilo que se colocava ele de pé foi todo embora. O que foi, pastor? O dinheiro. Acabou todo o dinheiro por causa de uma grande fome. A palavra de Deus vai dizer que ele, caindo em si, olha, a gente precisa deixar Deus trabalhar. Existem 3 formas de Deus estar trabalhando em 3 pessoas dentro da igreja.
Primeiro é a ovelha. A ovelha, ela é cega, ela não enxerga. E muitas das vezes, por causa de água, ela cai. Ela não consegue enxergar o lobo quer devorar. Mas é a ovelha, quando ouve a voz do pastor, ele segue. Muitas das vezes, por ela ser teimosa, o pastor vai lá, quebra uma das pernas, coloca a talha, para que ela não possa se afastar do rebanho, para que não venha ser pego pelo lobo. Mas ela não dá cabeçada no pastor. Quando nós olhamos o segundo, é aquele que estava dentro da casa e estava se perdendo dentro da casa. Mas Deus estava ensinando os fariseus dizendo: olha, vocês nunca conheceram um Deus que vai atrás das pessoas para que possa estar cuidando delas, para que elas possam permanecer dentro da igreja. Os fariseus não conheciam esse tipo de Deus. Mas o terceiro são aqueles que, por mais que tenha todos os cuidados, eles enunciaram e pisaram na palavra de Deus e decidiram ir lá para fora. O pai deixou. E é necessário para que ele venha aprender algo e ele possa retornar para a presença de Deus convicto. Se nós formos olhar, em nenhum momento o pai colocou a mão na necessidade do filho. Teve uma grande fome, ele foi trabalhar com porcos, que para os judeus era impuro trabalhar com porco. E no meio desse trabalho, ele foi pedir aos demais um pouco de comida, mas ninguém lhe forneceu. Ele precisou ter experiência lá fora para poder entender que a casa de Deus tem tudo aquilo que ele precisa para continuar bem junto com a sua família. Quando nós olhamos Deus, o amor de Deus é comparado com uma mãe, mas não é com uma mãe, é comparado. Porque se você for olhar uma mãe, quando o seu filho vai preso, eu falo mãe, a primeira coisa que ela faz é deixar todo o seu orgulho, tudo aquilo que ela acreditava, e vai para dentro do presídio. Mas ela não pode ser comparado como o amor de Deus, porque o amor de Deus também é corretivo. Porque os ensinamentos é necessário para que essa pessoa não venha sucumbir. Esse filho só caiu em si porque ele precisou do mundo lá fora, e o mundo vira as costas quando a pessoa mais precisa. Mas quando ele voltou, o pai estava de braços abertos. O que é que você quer dizer? Que Deus ele ama, mas Deus também ele ensina, para que a pessoa possa voltar a entender que os caminhos do Senhor são melhores do que o caminho que o mundo está oferecendo. Pastor, fulano sai da igreja e disse que não quer conta com a igreja. Está com uma dor de cabeça, pastor, vai lá orar. Não é para orar. Está passando por isso, pastor, não é para ir. O filho teve que voltar para a casa do pai, porque Deus está trabalhando, e muitas das vezes nós estamos impedindo o trabalhar de Deus. O filho voltou
caindo em si. Aleluia. Você não tem como ajudar ninguém que não cai em si. Glória a Deus. Agora chegando aqui, nós vamos cuidar, nós vamos amar, nós vamos carregar, nós vamos abraçar, nós vamos fazer o melhor possível para a vida dele. Pastor, que palavra é essa? É a palavra de Deus. Nós temos que ser guiados pela palavra de Deus. Deixa Deus trabalhar. Continue em oração. Aquele pai estava em oração, e quando o filho estava vindo, ele foi lá abraçar, porque o filho voltou arrependido. Aleluia. Glória a Deus. Existem duas pessoas que retornam para a igreja: arrependida. O que Jesus está falando com os fariseus é que aquele filho voltou arrependido do que ele fez, e ele não queria a posição de filho, ele queria a posição de servo, porque ele compreendeu aquilo que ele fez de errado. E quando ele volta, ele sabe que ele não merece nada, aleluia. Mas o pai, que é Deus, viu o seu arrependimento, disse: você nunca vai deixar de ser filho, porque voltou para a casa do pai. Mas temos que ver as pessoas que voltam por causa de situações. Deus vai continuar trabalhando, e nós precisamos cuidar dessas pessoas, porque elas estão vindo como publicando e pecadores. E em nenhum momento Jesus deixou de falar com elas. Jesus estava ensinando para os fariseus e dizendo: olha, tranquilize o seu coração. Aquele que começou a obra é fiel para poder cumprir. Mas deixe Deus colocar a mão dele. Deixe Deus trabalhar. Nós precisamos conhecer, nós precisamos meditar, nós precisamos pregar, mas nós precisamos viver aquilo que a gente prega. Continua cuidando daqueles que estão aqui, porque aqueles que estão lá fora, que você está em oração, Deus vai criar situação de fome lá, para que ele possa se arrepender e voltar para os braços do Senhor. Quem crê esta noite, quem crê que Deus está trabalhando? Pastor, eu estou aqui, a minha filha está lá na Bahia, o meu filho está lá em Pernambuco, o meu filho está nas drogas, o meu marido está na bebedice. Deus está trabalhando. Você crê nesta palavra? Nós precisamos amadurecer na presença de Deus. A situação que veio foi para a mudança e não de desespero. Pastor, eu estou triste por causa dessa situação. Claro, você é ser humano, tem que ficar mesmo, porque quem ama se entristece. Mas é melhor obedecer do que sacrificar. Glória a Deus. Vamos ver que Deus, ele constituiu a família. E o homem deixará seu pai e a sua mãe, e se unir-se-á a sua esposa, e os dois serão uma carne só. Vamos ver que dentro de um coração de mãe não consegue ver a disciplina de Deus, mas dentro de um coração de um pai precisa orientar essa casa.
Porque Jesus estava dizendo: olha, o filho foi lá, mas os olhos do Senhor estão postos sobre ele. Aleluia. E na hora certa, ele irá voltar. Glória a Deus. E o nome do Senhor será glorificado. Você tem capacidade de entender essa palavra? Glória a Deus. Entenda, você que está chegando na igreja agora. Aqui é uma família. Nós estamos de mão dadas uns com os outros. Pastor, não gosto de fulano. Aprenda a gostar, porque você vai precisar dele. A igreja só cresce com o trabalho de todas as pessoas, e todas as pessoas têm um trabalho para poder estar fundamentalizando a igreja do Senhor. Fulano é chato, fala demais. É porque você precisa ouvir, porque você não ouve. Por isso que Deus bota um chato do seu lado. Fulano é calado, não fala nada. É porque você fala demais, e ele precisa ficar calado para você falar, meu filho. Fulano é alegre demais. É porque você é muito sério e está precisando sorrir mais, meu filho. Cada um de nós precisamos uns dos outros. Jesus estava ensinando os fariseus